Caso você já tenha tido contatos anteriores com a apometria, vai conhecer muitos dos elementos dos quais vamos falar aqui nesse vídeo. Mas é importante que você assista e relembre cada um deles? Sim, porque pode ser que passe a fazer sentido várias das informações que você já tem e também algumas das quais nós vamos ver, certo? Quando falamos de apometria, também é preciso termos em mente que hoje existem duas correntes apométricas. A apometria tradicional e clássica do Lacerda, que entende o desenvolvimento dessa técnica a partir da sua catalogação, e a apometria esotérica, que vai entender ou compreender ou até mesmo acreditar que a apometria tem fontes e lógicas muito anteriores a isso, através de conhecimentos herméticos que foram perdidos em alguma época do tempo e resgatados posteriormente pela catalogação de Lacerda. Independente da sua corrente filosófica, da sua forma de entendimento do mundo, nós vamos conversar sobre os dois elementos, sobre as duas formas de entender a apometria. E para nós, no fim, só existe uma apometria, aquela que nos auxilia no dia a dia e nos faz fazer coisas que são muito mais práticas e facilitadas através dessa técnica. Então agora vamos conhecer um pouquinho dessa história e depois voltamos para conversar um pouco mais. A apometria, como conhecemos hoje, teve sua origem no sul do Brasil, no estado do Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre, através de uma técnica anterior chamada hipnometria, de desenvolvimento do Sr. Luiz Rodrigues, que a apresentou no Hospital Espírita de Porto Alegre. E foi a partida para que o Dr. Lacerda, quem desenvolveu e fundamentou a técnica, pudesse ter um olhar científico para ela. Algumas fontes divergem sobre a data exata e o local exato desse encontro ou a quantidade de encontros que houveram, mas tomamos a informação da Casa do Jardim, local de trabalho do Dr. Lacerda por muitos anos. Segundo constam ainda outros registros históricos, em 1963, em Buenos Aires, no 6º Congresso Espírita Pan-Americano, o Dr. Luiz Rodrigues apresentou pela primeira vez a sua técnica, que ele chamou de hipnometria. E foi em 1965 que o Dr. Luiz Rodrigues fez a sua apresentação no Hospital Espírita de Porto Alegre. Para que não haja divergência dos fatos, passamos a leitura do trecho da obra de Lacerda, Espírito Matéria, em que cita a origem da apometria. A apometria é um processo de desdobramento do corpo astral ao mental, desconhecido ao que parece dos autores clássicos. Tampouco a notícia dele em publicações de cientistas ou estudiosos do psiquismo. Trata-se de técnica anímica sem relação com o mediunismo. No Hospital Espírita de Porto Alegre, apareceu em 1965 um cidadão que dizia possuir uma técnica de tratamento médico completamente diferente da medicina oficial. Utilizava os serviços de médicos desencarnados que indicavam a terapêutica para os males dos enfermos. O cidadão se chamava Luiz Rodrigues. Era natural de Porto Rico, mas estava radicado há muitos anos no Rio de Janeiro. A uma primeira vista, sua técnica em nada parecia diferir dos processos mediúnicos do espiritismo kardeciano. Não obstante insistisse em afirmar que não professava a doutrina, mas diferia sim, e muito. Ao invés de médicos desencarnados virem até o paciente, era o paciente que, desdobrado, ia até os médicos do astral para o diagnóstico e terapêutica. O Sr. Rodrigues chamava sua técnica de hipnometria, nome que nos pareceu impróprio. Ele não se valia de qualquer espécie de sono, nem buscava induzi-lo. Fazia, simplesmente, uma contagem pausada, regressiva, que começava pelo número correspondente à idade do paciente. Fim da contagem, este se encontrava fora do corpo. Constatamos, a técnica funcionava, mas a causa do êxito do Sr. Rodrigues, nem ele mesmo sabia. Assistíamos a 2 sessões hipnométricas e suspeitamos, já na primeira, de que a técnica deveria consistir no emprego de campos de força magnéticos, já que, para haver desdobramento, é necessária alguma forma de energia. Na realidade, a contagem deveria projetar uma sucessão de pulsos energéticos sobre o corpo astral ou mental do paciente, desdobrando. Foi o que pudemos comprovar.
Logo de imediato, em uma série de experimentos, isso nos levou a abandonar a designação hipnometria, substituindo-a por apometria, que nos pareceu mais exata por não ter conotações com o conceito do sono. A técnica de desdobramento apométrico se revelou aplicável em qualquer criatura, não importando idade, saúde, estado mental, nem resistência que pudesse oferecer, uma vez que a energia atuante vem de fora, não dependendo da vontade da pessoa. Fácil de aplicar, a apometria tem inquestionável eficiência e não é mediunismo. Técnicas hipnóticas de desdobramento ou as que utilizam passes magnéticos são sempre limitadas, pois só se aplicam em determinados tipos de pacientes. Já a apometria apresenta resultados sempre positivos em todos, mesmo em oligofrênicos, com racionalidade quase nula, inatingível pelo hipnotismo. Bom, já é de se notar que, até mesmo na contextualização do próprio Lacerda, a apometria já ganhava áreas de ciência. Quando Lacerda não adotou o nome de hipnometria porque ela dava a conotação do sono ou até mesmo da hipnose, utilizou o nome apometria, partindo das palavras gregas apo, que vem além, e metron, medida, além da medida. Portanto, a palavra apometria significa desdobramento dos corpos sensoriais, um fenômeno de bilocação, e é bastante experimentada e analisada por diversos autores e estudiosos hoje em dia. No estudo e no começo desse processo, a apometria ficou bastante restrita ao Hospital Espírita de Porto Alegre. Mas foi já em meados de 70 que Lacerda começou a organizar todo o seu estudo e em 1975 apresentou uma conferência no 10º Congresso Americano de Espiritismo em Mar del Plata, na Argentina, onde expôs a sua tese, A Ciência da Espiritualidade aplicada à Medicina, onde discorria sobre a apometria, doenças espirituais, aparelhos, parasitas, despolarização dos estímulos da memória e casuísticas. Foi a primeira oportunidade para se falar do assunto fora do Brasil. Em 1977, publica Espírito e Matéria, Novos Horizontes para a Medicina, com que a apometria efetivamente ganha domínio público. Vocês podem acompanhar que essa história é bastante completa e a gente precisa começar a entender alguns aspectos desse fenômeno. A apometria passa a ser uma ciência estudada e no livro Espírito e Matéria, o Lacerda traz uma série de cálculos para que a gente possa entender efetivamente como funciona a técnica apométrica. Aconselho a você, se gosta desses elementos, principalmente dos fatores científicos, a ler essa obra. Ela é extremamente relevante para esse momento de estudo e aprendizado. Lembra que te falei que nós tínhamos 2 caminhos de aprendizado sobre a apometria? Há também uma história da apometria esotérica, que diz que a apometria é uma técnica, segundo os esotéricos, que é oriunda da Umbanda, a lei maior divina ou sabedoria secreta, que é setenária e esotérica, originária de uma estrela da constelação de Sírius. Segundo essa linha de pensamento, ela é conhecida desde os tempos da Atlântida, época em que, segundo canalizações, Ramatiz foi sacerdote da Umbanda. Embora seja um sistema de cura bastante antigo, segundo creem os estudiosos da apometria esotérica, ela foi perdida no tempo e no esquecimento ao longo de muitos anos. Segundo constam os seus registros, em 1867, essa técnica foi reestudada sem o nome apometria e também sem o nome hipnometria pelo Sr. Peyane na Sociedade Espírita de Bordeaux. Ainda na mesma época, entre 1862 e 1943, foi estudada por Ernesto Bozano, que cria o termo fenômenos de bilocação, onde pela primeira vez a palavra desdobramento é descrita e detalhada como um fenômeno de trabalho ou manifestação dos espíritos. Independente de origens ou fatos históricos, o importante é que esses 2 caminhos convergem para uma mesma época em um mesmo tempo, para a forma de pesquisa e trabalho que o Dr. Lacerda lançou sobre essa técnica, a sua forma de entender
e contextualizar a apometria. Você já conhece um pouco da história, podemos ter cada vez mais práticas e conteúdos sobre o tema. Como eu já disse para você anteriormente, não trabalharemos a apometria com um segundo nome, mas traremos dentro desse processo todas as bases científicas da catalogação de Lacerda e outros elementos que foram surgindo ao longo do tempo. Segundo nome, essa segunda definição, caso você tenha, caso você escolha, fique à vontade para utilizar. Eu gosto de uma apometria universalista, que aceita todas as bases de entendimento. Para mim, ela é simplesmente apometria. Nos próximos 2 vídeos desse módulo, falaremos do contexto de aplicação das leis da apometria e também de um roteiro resumido de aplicação da técnica, para que você já tenha, a partir de agora, todas as habilidades para colocar em prática no seu dia a dia as técnicas apométricas.